não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, ó Deus. Nós reconhecemos a nossa dependência de ti. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa insignificância, ó Deus. E se o Senhor falar conosco, ó Pai, nesse momento, seremos edificados, seremos transformados pelo poder da tua palavra. Eu creio, Senhor, e confio que a tua palavra é viva e eficaz. Ela tem vida própria, Senhor. Ela vai e faz o que te apraz. E nessa confiança, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, apenas como um canal do fluir da tua palavra e do teu Espírito nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. A passagem que nós acabamos de ler fala do momento em que Jesus está sendo interrogado por Pilatos no palácio. E o texto diz que Jesus não respondeu para Pilatos palavra alguma a respeito das acusações que ele sofria. Glória a Deus. Nós percebemos que se cumpre aqui, nessa passagem, aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, que diz que como ovelha muda, seguiu para o matadouro. Jesus se calou. Jesus não respondeu às acusações daquelas pessoas. E nessa mensagem nós separamos alguns momentos em que o Senhor se cala na trajetória da Bíblia, nos textos da Bíblia. Primeiro, ele se calou para os seus acusadores, as pessoas que acusavam Jesus, as pessoas que, até o próprio governador que interrogava Jesus naquele momento, ele respondeu, ele recebeu como resposta de Jesus apenas o silêncio. O texto diz que Jesus não respondeu nada a respeito daquilo que ele era acusado. Isso causa uma estranheza no Pilatos, porque, contrariando qualquer expectativa, quando Jesus, ou quando qualquer pessoa que estava sendo acusada, decidia não responder nada, o governador poderia entender que a pessoa estava admitindo ser culpada. Já tem um ditado que diz: quem cala, consente, né? Mas o texto mostra que a reação de Pilatos foi completamente contrária. O texto diz que Pilatos insistia em inocentar Jesus. Ele dizia: eu não vejo nesse homem nenhum motivo para que ele seja executado, eu não vejo mal algum nele, eu não vejo nada demais que esse homem tenha feito. E ele tentava manobrar, tentava de forma política, tentar livrar Jesus. Trouxe um assassino, psicopata, arruaceiro, Barrabás, para tentar motivar o povo a soltar Jesus, que não tinha cometido nenhum crime, e prender Barrabás, ou condenar Barrabás. Mas todas as tentativas de libertar Jesus, feitas por Pilatos, não tiveram sucesso nenhum. Ou seja, o silêncio de Jesus para os seus acusadores trouxe uma confusão na mente deles. O texto que nós lemos, o versículo 14, diz: de modo que o governador ficou muito impressionado com aquilo. Por que esse homem não se defende? Por que esse homem mantém o silêncio? Por que esse homem não responde às afrontas que ele está sofrendo? Por que ele continua calado? Por que ele não fala? Ele poderia se defender aqui, mas ele continua em silêncio. E o silêncio de Jesus para Pilatos foi constrangedor. Nos poucos momentos em que Jesus falou nesse período, da Via Crucis, do momento em que ele foi preso até o momento que ele foi crucificado,
Os momentos que ele fala são muito raros, são pontuais, são cumprimentos de profecias a respeito da vida dele. Em um momento ele diz para Pilatos: mas o que é a verdade? E aí aquela pergunta martela o coração daquele homem, martela o coração do governador, a ponto dele querer inocentar Jesus a todo custo. Mas o próprio Jesus diz: faça o que você... Não, a culpa não é sua. Faça o que tem que ser feito. E um segundo ponto, nós identificamos no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 44. A referência anterior que nós citamos é Isaías 53, 7. Se você desejar anotar para rever em outro momento, essa mensagem tem 6 referências bíblicas. Lamentações, capítulo 3, versículo 44. Ele diz o seguinte: tu te escondestes atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. Inicialmente eu tinha escrito essa mensagem em uma outra ordem. A princípio eu iria falar basicamente só do silêncio de Deus para com as nossas orações. Mas durante o preparo da mensagem, nós percebemos que Deus ficou em silêncio em vários momentos da história da criação e da história da humanidade. Nesse momento aqui, especificamente, no ponto anterior nós vimos que Deus se calou para os seus acusadores. Jesus se calou para os seus acusadores, para as pessoas que se levantavam contra Ele, para as pessoas que afrontavam a Ele, para as pessoas que o humilhavam, para as pessoas que o ofendiam, para as pessoas que o atacavam. Ele se calou para essas pessoas. E aí nós percebemos o quanto nós precisamos aprender com isso. Nos calar contra os acusadores, nos calar contra os ofensores. Que a nossa resposta para as investidas, daqueles que desejam o nosso mal seja o silêncio, assim como fez Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso ideal, é Ele que nós devemos imitar, é parecido com Ele que nós temos que ser. Nesse segundo momento ele se cala para com os pecadores. Jeremias, ele nas suas lamentações, ele retrata o pecado do povo eleito, do povo de Israel, do povo judeu. E aí nesse momento da sua lamentação ele diz, ele está falando para Deus: o Senhor se escondeu atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegue a ti. O pecado desse povo, nas palavras de Jeremias, fazia com que ele compara, como Deus estivesse no céu e ele estivesse atrás de uma nuvem para que as orações do povo não chegassem até ele, como se Deus estivesse se ocultando do seu povo Israel para que as orações não fossem ouvidas. Tem um trecho interessante nos evangelhos, eu não botei a referência aqui, mas um homem recebe um milagre de Jesus e chegam os fariseus e os escribas e começam a questionar aquele homem, começam a afrontá-lo, a questioná-lo sobre aquele milagre, e ele responde com uma simplicidade constrangedora para aqueles sábios homens conhecedores da Bíblia. Ele diz o seguinte: olha, eu não sei de nada, eu sei de uma coisa, que Deus não ouve pecadores. Então aquele homem que me curou certamente não é um pecador, porque Deus atendeu a sua oração e aqui estou eu curado. Então Deus se escondeu das orações por conta do pecado do povo de Israel, por conta do pecado daquela nação. O profeta Jeremias diz que tu te escondeste atrás de uma nuvem
para que nenhuma oração chegue a ti. Então, nesse segundo momento, nós vemos como Deus se cala. Ele mantém o silêncio para com as pessoas, para com o seu povo, quando esse está longe dele por conta dos pecados. Mas um trecho da palavra que mais me chocou, que mais me deixou pensativo, foi quando eu li em Cantares, pesquisando sobre momentos em que Deus fez silêncio. E o livro de Cantares, ele é um símbolo em que Deus é representado pelo noivo e Israel representa a noiva. A noiva representa Israel. E aí, nesse relacionamento amoroso que o livro de Cantares nos dispõe de forma muito bonita, de forma muito poética até, nós vemos Deus agindo como noivo em passagens lindas, como aquela que diz que ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém, né? É um texto belíssimo. Quem está em espírito, enxerga no livro de Cantares a presença de Deus de forma gloriosa. Então, Cantares capítulo 5, versículo 6, fala de um momento em que a noiva está recolhida e ela é abordada pelo noivo. O noivo tenta entrar nos seus aposentos, e aí ela está meio sonolenta. O texto é confuso, as expressões que eles usam, mas o que me chamou a atenção é o final do versículo. Ela diz o seguinte: eu o chamei, mas ele não respondeu. A noiva chamou o noivo, mas o noivo não respondeu. No primeiro ponto, a gente viu que Deus ele faz silêncio para aqueles que o afrontam, né? Jesus fez silêncio para aqueles que o afrontam, para nos dar uma lição, para nos ensinar. Ele faz silêncio para os pecadores, aqueles que o ofendem, aqueles que transgridem a sua lei. Mas eu fiquei confuso quando eu li essa parte, que ele também faz silêncio para aqueles que ele ama. Meu Deus! Aí minha cabeça entrou em parafuso, porque até nos pontos anteriores a coisa era compreensível. Mas o noivo ama a noiva, mas a noiva chamou pelo noivo e o noivo não respondeu. E ela buscou o noivo. O texto continua dizendo que ela correu atrás do noivo pelo pátio do palácio, e os guardas do palácio viram aquela mulher andando, e eles bateram na noiva. A noiva apanhou dos soldados porque acharam uma mulher que talvez não entendessem que era a rainha. Um texto estranho, mas ela sai em busca do noivo. Ela grita, ela clama pelo noivo, e o noivo não responde. E aí nós encaixamos isso, nós incorporamos isso na nossa vida. Nós somos a noiva do Cordeiro, e não são poucas vezes que nós chamamos a Ele e Ele não responde. Eu não sei se os irmãos têm todas as suas orações respondidas prontamente, porque eu particularmente não tenho. Existem vácuos na minha vida que são desesperadores do silêncio de Deus, a ponto de eu parar para pensar e refletir: será que tem alguma coisa errada? E aí, quando Deus fala, eu percebo que Ele estava querendo me ensinar alguma coisa. E aí nós entendemos o seguinte, que quando Deus não responde, e quando o noivo não responde ao clamor da noiva, não é necessariamente por conta do pecado, como a gente viu no caso de Jeremias. Não é porque nós estamos desobedecendo a Ele. No caso da noiva não foi isso. O noivo ama a noiva, mas mesmo assim
ele fez silêncio, ele não respondeu para ela. Teve uma discussão de relação, né, uma DR, nesse trecho de Cantar de Salomão. Nós não vamos entrar, né, nesse ponto aqui, né? A noiva já não queria sujar os pés, aí o noivo tenta abrir a porta, né, por uma fenda, né? E aí, quando a noiva tem o coração estremecido com a presença do noivo, ela decide: não, eu tenho que abrir para o meu amado. Mas quando ela chega, ele já não está mais lá. Então tem uma discussão de relacionamento na poesia do Salomão. Mas nós vamos nos ater apenas a essa questão. Eu chamei, mas ele não respondeu. Não responder não quer dizer não ouvir. Quando Deus não responde a sua oração, não quer dizer que Ele não ouviu a sua oração. Amém? Se você puder abrir Salmo 56, versículo 8, se não, anote. Salmo 56, versículo 8, diz o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Tudo é registrado, tudo é ouvido. Deus ouve todas as tuas orações, Deus ouve todos os teus pedidos, Deus ouve você até quando você não fala. O salmista diz: antes que viesse palavra à minha boca, tu me conheces. Eu não preciso dizer nada, o Senhor já me conhece. Antes que eu diga qualquer coisa, o Senhor já conhece. Então todas as nossas orações estão registradas. E Ele vai além. Quando o Salmo diz aqui: registra tu mesmo o meu lamento. Ou seja, aquilo que eu falo, a minha súplica, aquilo que eu expresso verbalmente, aquilo que eu lamento. Mas ele continua dizendo: e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. E aí ele diz: acaso não estão anotadas em teu livro? Como é que se anota lágrimas? Como é que se registra lágrimas? O que uma lágrima comunica de forma inteligível, de forma... que expressões uma lágrima pode ter a ponto de ser registrada em um livro? Que frases eu posso construir com uma lágrima? Isso nos ensina uma coisa: que Deus, Ele não anota e não registra apenas o que a gente fala, mas as intenções, o que está por trás da fala, as emoções, os sentimentos que estão envolvidos ali. Eu às vezes preciso me escancarar em algumas orações, quando eu digo: Senhor, as palavras são essas, mas o meu coração não concorda com o que eu estou falando. Mas o que eu desejo é que o meu coração concorde com as minhas palavras. Porque às vezes a gente tem intenções, tem expectativas, o ego às vezes quer sobressair, mas a nossa razão, a nossa consciência nos leva à renúncia. E aí a gente, na nossa oração, pede: Senhor, o sentimento é esse, mas o desejo é esse, a oração é essa. Que haja um alinhamento entre o lamento e a lágrima, como diz o Salmo. Então o Senhor registra em livros as tuas lágrimas. E aí eu fico imaginando como seria ler um livro de lágrimas. Como é registrado isso? Quem interpreta isso? Porque se alguém fala em inglês, alguém que compreende o idioma consegue traduzir isso para outra língua. Mas quem interpreta lágrimas e quem registra isso em palavras, em um livro? O apóstolo Paulo tem a resposta agora.
O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. E aí ele continua dizendo: e Deus conhece a intenção do Espírito. Ou seja, pode ser só gemido a tua oração, mas Ele entende a intenção daquilo. É por isso que Ele tem a capacidade de traduzir lágrimas em palavras. E Ele pega essas palavras que foram extraídas das lágrimas e bota no livro. E fica tudo registrado. Nem sempre que você não ouve uma resposta, não quer dizer que você não foi ouvido na sua oração. Está tudo registrado. Está tudo escrito. Até aquilo que não foi dito está escrito. A segunda coisa é que o silêncio de Deus prova a nossa fé. Aqui é o momento mais doloroso do cristão. Quando ele ora, ele eleva a sua oração a Deus, ele tem absoluta certeza que Deus o ouve, porque senão ele não estava orando, só sendo estúpido para fazer uma coisa dessa, fazer uma coisa que você sabe que não dá em nada. Então você, é claro que você sabe que a tua oração vai dar em alguma coisa, senão você não orava. Então isso se chama fé, até uma fé natural. Então você ora, você tem fé de que vai receber algo da parte de Deus em sua oração, mas a única coisa que você ouve de Deus é o silêncio. E aí isso é uma prova de fé, porque você continua esperando, mesmo sem saber qual é o próximo passo. Você continua orando, mesmo sem saber o que você deve fazer. Você continua confiando, mesmo sem ter resposta alguma. Então, quando Deus mantém silêncio, é porque Ele está te ensinando alguma coisa. O silêncio ensina. O silêncio nos leva a refletir. Sabe, você começa a orar e você não tem resposta. Você só ouve o silêncio de Deus. Então você começa a pensar: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? Será que o Senhor já respondeu e eu não estou dando ouvidos porque eu quero muito essa determinada coisa? Será que aquele sonho que eu tive era uma resposta? Será que aquela pregação que eu ouvi é uma resposta de Deus? Será que aquele hino que foi tocado, Deus estava me falando alguma coisa? Será que esse versículo que eu li, Deus está mostrando, está me respondendo de alguma forma? Você começa a se questionar, porque o silêncio te ensina, sabe? Ele te torna mais crítico. Isso às vezes é até perigoso, né? Porque às vezes a pessoa está orando por uma coisa, né? Aí chega alguém aqui e dá um versículo, né? A pessoa, aleluia, Deus falou comigo, e às vezes não falou, né? Mas a pessoa quer que ele fale, né? Então o que vier é resposta. O que vier é resposta. E às vezes uma falta de maturidade em situações como essa faz com que a pessoa às vezes se atrapalhe. O silêncio nos ensina a esperar. O silêncio nos torna mais humildes. O silêncio de Deus nos leva a refletir, nos leva a pensar na nossa vida, na nossa conduta. Será que isso vai ser bom para mim, que eu estou pedindo? Será que Deus não está respondendo porque isso não vai me fazer bem? Uma vez uma irmã insistia muito em um pedido de oração comigo. Ela pedia que eu orasse por uma necessidade dela, um propósito que ela tinha feito. Ela estava
resolver um problema, um negócio, né, que envolvia um patrimônio dela. Então pedi oração sempre. E orando, 1 mês, 2, a pessoa sempre lembrando, né, ore por esse motivo. Aí eu fiz uma pergunta para ela: qual a opinião de Deus a respeito dessa decisão que você quer tomar? Você tem certeza que você deve fazer isso que você tanto pede em oração? Será que realmente isso é o que Deus tem para você? Aí aquilo mexeu com aquela mulher de tal forma que ela descansou o coração dela. Ela simplesmente nunca mais pediu para orar nesse sentido, porque ela entendeu que Deus não queria aquilo para a vida dela. Por isso ele estava em silêncio. Por isso ele não respondeu nada para ela, porque ele esperava que ela confiasse, entendesse e aprendesse com o silêncio dele. O silêncio de Deus mostra que nós também precisamos fazer silêncio para que nós possamos ouvir a voz dele. Como é que você vai ouvir se você faz tanto barulho? Como é que você vai ouvir se tua alma está tão inquieta? Como é que você vai ouvir se a tua alma grita tanto? Sua alma grita tanto que você não consegue ouvir a resposta de Deus. Então Deus faz silêncio para que você aprenda a fazer silêncio também. Deus se cala para que você se cale também, para que você aprenda com o exemplo dele. Nós devemos aprender a ficar em silêncio também. Eclesiastes 9:17 diz o seguinte, pode anotar ou abrir. Eclesiastes 9:17: as palavras dos sábios devem ser em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender a ouvir. Glória a Deus. E por último, para nós encerrarmos, nós corremos um pouquinho, omitimos alguns exemplos, mas estamos com a mensagem entregue e na hora. Ele escolheu falar apenas aquilo que o Pai lhe ordenava. Você pode conferir isso em João 14:10. João 14:10 diz o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. Amém? Jesus falava aquilo que Deus dizia para ele falar. Como seria a nossa vida se a gente falasse apenas aquilo que Deus mandasse a gente falar? Eu acho que a gente falava muito menos do que a gente fala. Acho que a gente teria muito menos problemas do que a gente tem. Acho que nós seríamos muito mais felizes do que nós somos. As coisas estavam muito bem mais resolvidas do que estão, se nós falássemos apenas aquilo que Deus nos orienta a falar. Assim como Jesus fez. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O próprio Filho, né, a divindade, uma pessoa da Trindade, ele diz, não, eu me subordinei a falar aquilo que o Pai deseja que eu fale. Eu também sou Deus, mas eu escolhi falar aquilo que o Pai decidiu que eu falasse. E quantas vezes nós dizemos aquilo que nós queremos, nós falamos aquilo que nós desejamos falar, nós às vezes ferimos com aquilo que nós falamos porque desejamos fazer isso. O mal que há em nós nos leva a usar a nossa língua para ferir o outro, propositalmente, e sentir satisfação nisso, sentir prazer nisso. Aí eu pergunto, esta fala veio do Pai? Jesus não disse uma única palavra dele mesmo.
Ele tinha as suas necessidades humanas, como homem que era, que sofreu, que nasceu, que trabalhou, mas ele decidiu subordinar toda a fala dele, toda a comunicação dele, única e exclusivamente a Deus. Eu acho maravilhoso conversar com pessoas que todo diálogo está regado com passagens da Bíblia. Para quase tudo que se comunica, ela lembra de um versículo, lembra de alguma coisa. É agradável esse tipo de fala, é agradável esse tipo de diálogo. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa calada. Eu não acho que eu falo muito, mas ainda assim eu falo muita besteira. Eu erro muito no falar. Eu deveria ser mais prudente no falar. Eu deveria selecionar melhor a minha fala e passá-la pelo crivo da palavra de Deus. Eu fico imaginando as pessoas que falam pelos cotovelos, quanto essas pessoas têm que se arrepender, o quanto elas têm que se retratar com Deus e com os homens, quanto perdão ela precisa pedir, quantas coisas elas precisam consertar, porque falam de si mesmos. Eu tenho dificuldade de sair do sermão. Você pode ter certeza que tudo que eu prego aqui foi estudado, meditado, anotado. Eu não leio a mensagem, eu prego a mensagem baseada em tópicos que eu anotei. E eu tenho muita dificuldade de sair disso, porque se eu sair dessas margens que eu delimitei, nesses 6 versículos que eu anotei aqui, as chances de eu cometer algum erro são muito grandes. Se eu falo alguma coisa de mim mesmo, eu começo a trilhar um caminho perigoso, porque não é mais a palavra falando, sou eu. E isso é um risco. O que eu preciso falar precisa estar balizado no que a palavra diz. Quando nós falamos de nós mesmos, nós deixamos de glorificar a Deus. E a Bíblia diz, no livro de Atos, que um homem fez isso. E o povo dizia: é a voz de Deus, é Deus falando. E a Bíblia diz que esse homem foi comido de bicho. É engraçado que as pessoas que falaram isso, não aconteceu nada com elas. Mas aquele que foi alvo dos elogios é quem pagou o preço. Então, eu já disse isso aqui uma vez, eu não estou preocupado com o quanto eu agrado ou deixo de agradar da mensagem. Tem gente que dorme nas minhas mensagens, é uma maravilha para dormir. Tem gente que para meditar e se edifica, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu não ganho nada para vocês me escutarem, vocês também, muito menos, vocês também não ganham nada por me escutar. Mas quando entendemos que é a palavra de Deus e que toda honra e toda glória é dele e unicamente dele, e não se transfere essa glória para absolutamente ninguém, não há nada que eu possa falar aqui que seja mais importante do que aquilo que está contido na palavra de Deus. Se vocês transferem essa glória para mim ou para qualquer outro pregador, com vocês não vai acontecer nada. Mas esse homem, se receber essa glória, o destino dele é a morte. E eu não quero morrer. Uma vez o Paul Washer disse uma coisa parecida com essa, em outros termos, em outras circunstâncias. Mas o que eu quero falar é que, para encerrar, o falar de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus é infalível.
E quanto mais nós falarmos a palavra dele, quanto mais nós falarmos dele, da pessoa dele, e menos de nós, menos das nossas próprias palavras, menos de nós mesmos, mas menos risco nós vamos correr. O próprio Jesus, que era perfeito e infalível, decidiu fazer isso. Por que nós não decidimos fazer a mesma coisa? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Ponto. As palavras que eu digo têm uma origem, elas vêm do Pai. Elas não são minhas. Elas não são minhas. Se Jesus decidiu fazer isso, o que eu posso fazer? Se não, com responsabilidade, desenvolver um sermão bíblico, profundamente bíblico, sem arrudeios, sem filosofias, sem palavras de sabedoria humana, mas unicamente o poder de Deus, a palavra de Deus, sem interesses escusos, sem segundas intenções, sem carapuças lançadas para alcançar ou atingir A ou B, unicamente a palavra. Eu não preciso me preocupar em atacar ou corrigir o erro de A ou de B, porque a palavra é viva e eficaz. Ela vai e faz o que lhe apraz. E se eu souber de algum dos problemas de vocês e querer adaptar a mensagem para um ataque ou um conserto, ou até para lhe ajudar, não é Deus que está falando, sou eu. A palavra, ela é autossuficiente. A palavra, ela é viva, ela tem vontade própria. Não adianta eu tentar emocionar, não adianta eu pegar meia dúzia de frases prontas, de efeito, fazer uma impostação na voz, pregar assim, que isso não vai produzir absolutamente nada. Porque a palavra é viva, é a palavra, não é o pregador. Eu não preciso animar vocês. O culto é para Deus, não é para vocês. O culto foi feito para o Senhor, não para os homens. Não há necessidade de agradar ninguém. Unicamente pregar a palavra e somente a palavra. Como diria Lutero, sola escritura. Só a escritura. Só a palavra. Só a palavra é suficiente. Só a palavra basta. Só a palavra já é tudo que nós precisamos. As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo. E que nós possamos entender que o silêncio de Deus às vezes nos ensina a atentarmos mais para a sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.